Meu nome é Vera Verri, sou coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva pela COPSER. Hoje iremos apresentar a vocês a videoaula sobre piscicultura, onde trataremos dos seguintes temas: criação de peixes em sistemas de recirculação de água, boas práticas, salga, secagem e aproveitamento do pescado. Fiquem atentos, pois nosso vídeo estará dividido em 8 partes. Olá pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui novamente a convite da COPSER para prestar um até à distância para vocês pelo projeto Bahia Produtiva até à distância. A nossa sexta videoaula será sobre os processos de conservação do pescado. Quais são eles? A salga, a defumação e a secagem do pescado. Então, vamos lá? A nossa primeira temática vai retratar sobre os processos de salga do pescado. Então, a salga é um dos métodos mais antigos utilizados pelo homem. Quais são os princípios da salga? É a redução da quantidade de água de dentro dos tecidos pela desidratação parcial, ou seja, pela retirada parcial dessa água, pela concentração de solutos, que é o sal, no interior do pescado, inibindo o crescimento de algumas bactérias alterantes de sabor, de cor, por exemplo, e também algumas ações enzimáticas que ocorrem após a morte do pescado. Como foi dito anteriormente, a salga é uma das técnicas mais antigas de preservação do pescado pelo uso do sal comum, remota às civilizações do Egito Antigo e da Mesopotâmia, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E como é que funciona o processo de salga? Então, o sal é utilizado em altas concentrações que penetra no interior do pescado e força a água presente a sair dos tecidos, promovendo que a conservação do alimento pela redução da sua umidade, ou seja, pela redução da quantidade de água que tem dentro do tecido. É também uma operação que ele antecede os processos de secagem, de defumação e de obtenção de produtos marinados. Um dos fatores que influenciam no desenvolvimento de bactérias é a presença de água, que é a água disponível no alimento e é utilizada pelos micro-organismos para o seu crescimento. Assim, a adição de sal, ele vai reduzir a quantidade de água disponível, tornando mais difícil o desenvolvimento de bactérias. Então, sabe-se o quê? Que quanto maior a atividade de água, mais água disponível para os micro-organismos e, consequentemente, mais rápida a deterioração dos alimentos. Então, o sal ele tem a capacidade de diminuir a atividade de água atuando da seguinte forma. Então, quando incorporado ao músculo do pescado, tem de início que a captação de até 10 moléculas de água por molécula de sal. Então, depois que superado esse valor crítico, ocorre a migração, chamada de quê? De osmose, onde a água intracelular, ou seja, a água presente na carne, ele migra para o exterior da musculatura, ou seja, jogado para fora, diminuindo assim a atividade de água. E o sucesso da salga ela depende da velocidade da penetração do sal. Então, a velocidade é determinada pelos seguintes fatores. Quais são eles? A resistência da pele, a grossura do filé, ou seja, o tamanho da altura do filé, a presença de escamas, por isso que quando você fazer o processo de salga, você tem que fazer a retiragem das escamas, a temperatura, onde o aumento de 1 grau Celsius aumenta a velocidade da salga em cerca de 2,5 a 3%, a condição do pescado pós-captura, porque você não adianta fazer uma salga com o pescado já em processo de deterioração,
porque a salga é um método de conservação, ou seja, vai conservar a qualidade do pescado, e entre outros fatores. Então, aconselha-se que o quê? Que o uso de uma mistura de sal grosso e sal fino em partes iguais, porque o sal grosso ele vai diluir, dissolver mais lentamente, então vai penetrar mais lentamente no interior da carne. Já o sal fino, ele vai se diluir, ou seja, se dissolver mais rapidamente, pelo tamanho do grão do mesmo. Então, você usando em partes iguais, você vai ter uma salga excelente. E o sal, ele tem que ser isento de bactérias halófitas, ou seja, não ter bactérias halófitas. O que são bactérias halófitas? São bactérias que elas são desenvolvidas em grandes quantidades de sal, ou seja, elas resistem a grande quantidade de soluto. E o sal também deve ser livre de impurezas. O que são impurezas, né? São aquelas sujeirinhas que ficam no sal. Então, a presença de impurezas, ela retarda, ou seja, ela vai tornar mais lenta a penetração do sal nos tecidos, ou seja, na carne, favorece o que? A ranificação. O que é a ranificação? O gosto, o sabor de ranço que fica no pescado. E produz o que? Aromas anômalos, ou seja, aromas esquisitos. Então, como foi dito anteriormente, o pescado para a salga deve apresentar uma qualidade elevada, assim como o sal também, para resultar em produtos adequados para o consumo humano. Mas também existem alguns métodos de salga. Quais são eles? Temos a salga seca, que é a maneira mais simples de curar o pescado, indicada para o pescado magro, o qual geralmente é descabeçado, ou seja, tirado da cabeça, eviscerado, que é você tirar as vísceras do pescado, e cortado ventralmente, ou seja, no ventre do animal. É um método de salga que usa camadas alternadas de sal e de peixe. Então, é importante que no alto de cada pilha seja colocado um peso para cumprir as camadas, facilitando a eliminação da água. E se a altura do filé for muito grande, é conveniente fazer pequenos cortes para facilitar a penetração do sal. Então, a proporção de sal indicada é de 25% a 30% em relação ao peso do filé. E quais são as vantagens e as desvantagens do uso da salga seca? As vantagens é que ela favorece uma maior desidratação do pescado e é adequado para a obtenção de pescado seco ou defumado, ou seja, os dois tipos de processo que vai depois da salga. A desvantagem é que não se conserva bem a temperaturas superiores a 10 graus Celsius. Caso não seja bem manipulado, a penetração do sal não é uniforme. Queimaduras amarelas devido à oxidação de lipídios, ou seja, a oxidação de gorduras, quando se tem o contato do oxigênio do ar com o produto. Outro tipo de método de salga de pescado é a salga úmida, que é semelhante à técnica anterior de empilhamento. Então, no entanto, a salga úmida, a pilha é colocada dentro de um recipiente, ou seja, dentro de um vaso, onde a água que é tirada da musculatura é mantida e não drenada, como no método anterior da salga. Então, de maneira que a salmoura natural formada cubra a pilha de pescado por um curto período de tempo. Então, a matéria-prima ela é imersa em salmoura a uma concentração adequada com agitação. A penetração do sal é mais uniforme em relação à salga seca. Quando o produto ela é mal manipulado, você não tem uma salga uniforme. Então, essa salga é empregada
é indicada para peixes gordos, como a sardinha, pois o pescado é submerso em salmoura, que evita que o oxigênio do ar ele alcance as gorduras, deteriorando o pescado pela rancidez oxidativa, ou seja, aquele gosto de ranço que fica, que é que é desenvolvida onde na gordura. Então, nesse caso também se deve utilizar um peso sobre a pilha do pescado, evitando que os filés flutuem. Então, esse método também é utilizado como matéria-prima se ela for temperada ou se ela for defumada. E a proporção de sal indicada é de 25 a 30% em relação ao peso do filé também. Temos a salga mista, que em um recipiente os filés são acomodados em camadas alternadas com sal seco e posteriormente cobertos com salmoura saturada. Então, inicialmente a salga é seca em um recipiente e depois aproveita-se a água da desidratação para a salga úmida, ou pode-se substituir a salmoura original por outra. Então, a vantagem dessa metodologia é que o pescado ele fica imediatamente envolvido em uma salmoura, permitindo que o processo de salga inicie-se mais rapidamente. Então, este processo é indicado para o pescado de grande porte, onde o processo de formação de salmoura natural é muito lento, retardando o processo de penetração de sal na musculatura. Então, nesse tipo de salga, é também importante a utilização de um peso que evite que os filés eles flutuem. Na salga mista, muitas espécies salgadas por esse método são espécies gordas e o bacalhau é a principal espécie magra que é salgada neste processo. Nós temos também o método de salga, que é a salmoura, que é indicada para processos de curas mais leve. Então, é normalmente utilizada como um processo preliminar na obtenção de produtos defumados. Então, indica-se o uso de salmoura de 25% na proporção de 2:1 de salmoura e peixes, ou seja, o volume e o peso. Agora, o segundo método que a gente vai falar sobre a conservação do pescado é a secagem. Então, a secagem é um processo utilizado para remover a água dos alimentos, diminuindo a atividade de água e inibindo o crescimento bacteriano e, consequentemente, a decomposição. Então, a secagem ele tem o mesmo princípio da salga, que é a retiragem de água dos tecidos de dentro da carne do pescado. Então, durante o processo de secagem, ocorre primeiro a evaporação da água da superfície do pescado e, posteriormente, a migração da água do interior para o exterior da musculatura do pescado. Então, deve ser levado em conta alguns aspectos para o processo de secagem. Então, superfícies maiores e mais finas, elas secam mais rápido. Ou seja, quando você corta uma carne, por exemplo, bovina para filé, quando você corta mais fininha, e bota para secar, você tem um processo de secagem mais rápido. Assim como no peixe também. Então, quanto maior a velocidade do ar, que é a ventilação, maior a evaporação. Quanto maior a temperatura do ar, maior a evaporação. Quanto menor a umidade relativa do ar, ou seja, a quantidade de água, a quantidade de partículas de água no ar, mais rápida a evaporação. E quanto maior o conteúdo de gordura, menor a velocidade da evaporação, porque a gordura vai impedir que a água ela se desprenda da molécula mais rapidamente, da molécula presente na carne. Existem dois tipos de métodos de secagem. Nós temos
A secagem natural ao ar livre, onde o pescado fica exposto a condições climáticas do meio ambiente, que é a temperatura do ar, do sol, a velocidade do vento e a umidade relativa de ar. É como se você colocasse uma carne de sol para secar no varal, sabendo coberta, né, para você não ter o contato com insetos. E quais são as vantagens e as desvantagens do método de salga ao ar livre? Uma vantagem é a falsa construção de instalação e a seca do produto tem um custo zero porque você vai utilizar a temperatura do sol, o ar livre. E as desvantagens, que é a falta de controle na porcentagem de umidade e temperatura, ou seja, você não pode controlar o ar e nem a temperatura do sol. Os processos de oxidação ocorrem em maior intensidade pela exposição do ar, ou seja, o contato, por exemplo, de gordura do pescado com o oxigênio atmosférico, e aí ocorre o processo de oxidação. O tempo de secagem é variável porque depende do sol e da chuva, então são fatores climáticos que você não pode controlar. Uma provável contaminação por insetos, por exemplo, a mosca e animais. Então, fazer uma estrutura adequada que você tenha telas para você não ter uma contaminação por insetos. Mão de obra, que é durante a noite, é preciso recolher o produto, assim como, por exemplo, na carne bovina, a gente deixa exposto no sol e à noite a gente vai ter que fazer a retiragem. Como o processo de secagem do peixe, quando você coloca grande quantidade de filé para secar, você tem que ter a mão de obra para você tirar mais rapidamente o peixe que está sendo exposto lá ao sol. A altura mínima de 1 metro, pois o movimento de ar no solo é baixo, ou seja, a estrutura deve estar mais ou menos 1 metro do solo para que você tenha uma secagem adequada, porque o ar ela não passa no solo, né, de maneira adequada para o processo de secagem, porque a passagem de ar, o movimento de ar no solo é muito baixo. E tem-se também a secagem artificial, que é o método artificial, que possibilita o controle da temperatura, da umidade relativa e da velocidade do ar, podendo ser realizada em câmaras de ar frio a 22 graus Celsius, a câmaras de ar quente a 35 graus Celsius e no secador solar. Só que aí você tem a desvantagem que na secagem artificial você precisa de uso de energia. Então, temos a vantagem de que você pode controlar os fatores climáticos, mas temos a desvantagem que é o uso de energia para fazer esse processo de secagem. Agora, nós vamos falar sobre o método de defumação do pescado. Então, o método de defumação é um dos métodos mais antigos de preservação do pescado, que une as técnicas de secagem, cocção e atuação da fumaça, que possui ações bacteriolíticas e antioxidantes, ou seja, de conservação. Então, o sabor do produto final é determinado pelo sal e pela substância da fumaça, ou seja, por isso você tem que usar madeiras especiais, madeiras específicas para o processo de defumação. Então, a defumação é um processo indicado para o pescado gordo, pois as gotículas de gordura ajudam na retenção dos componentes aromáticos da fumaça, que exerce uma função não só de conferir o odor e sabor agradáveis dos produtos, mas também de estender, a sua vida de prateleira. Então, a defumação ela pode ser a quente, a frio e o uso de fumaças líquidas que são encontradas aí no mercado. Então, no processo de defumação, o produto adquire um sabor,
cor e aromas diferentes da matéria-prima de origem. Atualmente, não é usado como método de conservação. Então, a tendência crescente é defumações leves, mas menos eficientes, com métodos de luta contra os micro-organismos, porém mais saborosos, com aroma e sabor menos acentuados. Quando se refere aos tipos de combustíveis para defumação, temos duas fontes de combustíveis para o processo de defumação, que é a fonte de calor, que é a utilização da madeira, do carvão ou a defumação elétrica ou com uso de gás, e a fonte de fumaça, que é a madeira, o tronco, se a madeira está cortada em pedaços, serragem, ou temos a defumação em forma líquida, que é a defumação que a gente encontra no mercado. Então, a madeira, você tem que utilizar madeira dura, por exemplo, o cedro. A madeira mole pode utilizar o pinho ou outras coníferas. E as madeiras impregnadas de cola, que são os comprensados, pode causar o quê? A fuligem, que forma um sabor e aroma desagradável para a carne. Então, as madeiras mais indicadas são as frutíferas, o eucalipto, a de rosa e a cedro. E as madeiras, elas devem ser estocadas em locais protegidos de chuva. E deve-se utilizar as madeiras para o processo de defumação, cortadas em pedaços, ou a serragem ou as folhas para fazer esse processo. E como fazer uma defumação em casa? Primeira coisa que você deve fazer é escolher o local da defumadora para defumação. O segundo é você colocar, na verdade, você higienizar o pescado. E na seleção do pescado da região, por exemplo, se você está usando a tilápia, você vai defumar a tilápia. Você tira as vísceras, corta ventralmente e descabeça o pescado, ou seja, tira a cabeça do pescado. Após fazer a parte da higienização, você deve fazer o quê? A preparação e a salga do pescado, deve fazer o processo de salga. Lembra que eu falei lá no início que nos processos anteriores da defumação é a salga do pescado? Depois, você deve fazer o quê? A preparação do defumador. Colocar as madeiras dentro do defumador para você utilizar para fazer o processo de defumação. Após colocar a madeira, você deve fazer o quê? Acender o defumador de acordo com a serragem selecionada. Depois, a defumação do pescado com o controle de higiene e do tempo também. Controle da temperatura ideal, dependendo da espécie do peixe. E após o tempo e a temperatura da defumação, a retirada dos defumados. Então, depois de fazer a retirada e a seleção dos peixes defumados, se for para industrialização do defumado, você usa um embalamento a vácuo para você manter o aroma e o sabor e as condições que o peixe defumado ele vai se encontrar após o processo de defumação. Então é isso, pessoal. A nossa sexta videoaula com os processos de salga, defumação e secagem do pescado termina aqui. Obrigada e até a próxima! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.